É sempre uma honra estar aqui, né, no nosso Novembro Azul, para a gente falar um pouco dos cuidados com a saúde do homem, os cuidados que a gente tem que ter com a própria, né, a sua saúde, não só a saúde da próstata, como a saúde como um todo do homem, né? O senhor já fala, inclusive, a respeito desse assunto, doutor, há alguns anos, da necessidade de não se observar somente a questão do câncer de próstata, mas a saúde do homem como um todo, observar outros índices também, não é? Apesar da gente ter todo ano no Brasil 15 mil mortes por câncer de próstata, a gente sabe que tem outros fatores que são mais prevalentes, né, como morte por acidentes cardiovasculares, infarto, problema do coração, e também nós também temos muito óbito, infelizmente, no nosso país ainda, por causa da causas externas, que a gente chama, né, o óbito por causa da violência. O homem jovem no Brasil ainda morre muito por causa da violência. Quando a gente fala em violência, não é só violência, tiro também, é lógico que também é, mas a violência do trânsito, a violência do acidente de trabalho. Então, a gente tenta sempre conscientizar o homem que, é lógico, tem que cuidar da sua próstata, né? Essa é a minha especialidade. Mas a gente tem que tomar cuidado como um todo. Porque não adianta nada a gente ter a próstata certinha, bonitinha, e ele morrer de infarto daqui 2 anos. Então, a gente sempre tenta bater nessa tecla que o homem precisa realmente se cuidar como a mulher se cuida, eu diria. Ao adotar uma vida mais saudável, também todas essas doenças acabam sendo combatidas, né, doutor? Inclusive o câncer de próstata, apesar da relação não ser tão forte como outros, como acidentes como infartos e derrames, o paciente que tem uma atividade física, uma alimentação saudável, que não é obeso, que tem uma vida não estressante, a gente sabe que ele tem uma melhora, inclusive nas taxas de câncer de próstata. É lógico que o efeito é muito maior nos problemas cardiológicos, no problema. O tabagismo é uma coisa que, graças a Deus, no nosso país a gente conseguiu ter uma diminuição muito boa dos índices de tabagismo, mas ainda é um problema de saúde que acarreta a sequelas graves no futuro. Então tudo isso a gente vai juntando, para quê? Para que o homem tenha uma vida saudável, uma longevidade boa, né? E ter uma vida, como eu diria assim, entre aspas, harmônica, né? Com certeza. Garcia, tem perguntas para o doutor Fabrício? Então, a gente já abordou aqui com outros especialistas, mas eu acho que é importante reforçar isso. Existe um posicionamento do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional de Câncer, de que aqueles pacientes assintomáticos não deveriam passar por uma bateria de exames, por exemplo. E a sociedade dos profissionais da área de urologia e também da área de oncologia já discorda disso. O que o senhor pode explicar para quem está nos ouvindo agora? Esse é um assunto um pouco delicado, né? O Instituto Nacional do Câncer e o Ministério da Saúde, eles baixaram uma portaria falando que contraindicando se fazer o rastreamento do câncer de próstata. Qual foi o argumento deles? Eles argumentam que talvez você diagnosticando, você trataria pacientes que não precisariam ser tratados. Ou seja, pacientes que teriam sim o tumor de próstata, porém um tumor muito indolente, um tumor muito lento, que o paciente ia falecer daqui 10, 15 anos de outra causa e não do câncer de próstata. Então, talvez além de gastos financeiros, você estaria mesmo submetendo o paciente a procedimentos desnecessários. A Sociedade Brasileira de Urologia tem uma postura muito firme em relação a isso. A gente até concorda que vai assim haver alguns pacientes que nós talvez não seriam necessário tratar, mas a gente ainda não tem alguma ferramenta que não erre para saber quem são esses pacientes. É lógico que a gente sabe, hoje é muito comum em alguns tipos de câncer de próstata, a gente simplesmente acompanha o paciente. Não é fazer nada, a gente acompanha uma coisa que a gente chama de vigilância ativa, a gente acompanha esse paciente de perto, é lógico que são os casos menos agressivos, tá? Mas a gente sabe que a partir de um certo grau, a indicação é um tratamento definitivo. Aí podemos discutir cirurgia, radioterapia, mas porque esse tumor, a hora de você tratar é agora. Você fala, mas se ele não estaria colocando a vida do paciente em risco, tá? Mas se ele estiver colocando a vida do paciente em risco e você não percebe, se não tratar na hora certa, você perde a janela de tratamento. Ou seja, você perde a possibilidade de você curar essa doença, né? Você
extinguir essa doença do paciente. É uma discussão, é lógico que entra muito a parte de gasto da coisa, porque queira ou não queira o rastreamento do câncer de próstata, ele é, apesar de ser relativamente barato o rastreamento, mas ele leva a um tratamento que pode ser caro, como um tratamento cirúrgico, a mesma radioterapia. Então, talvez, se você não fizer o rastreamento, você diminui os gastos. Mas, por outro lado, você pode aumentar os gastos numa situação muito pior, porque daí você vai pegar um paciente num quadro mais avançado, que você vai ter que fazer medidas paliativas, né? Geralmente são medicamentosas, ou tem hormônios que a gente pode dar para o paciente, que ele vai gastar muito mais, e você não vai atingir o êxito terapêutico, que é você falar para o paciente, você está livre, vamos só acompanhar, mas você está livre da doença. Então é complicado, é uma discussão. Eu cheguei ontem do Congresso Brasileiro de Urologia, e foi se discutido muito isso lá no Congresso, né? Até participei de uma mesa lá sobre isso. E a verdade é que assim, a postura médica é uma, a postura do administrador é outra. Porque cada um olha para as coisas de uma ótica diferente. A gente olha para o paciente, né? E talvez o administrador, o gestor público, ele olhe na maneira de números, e talvez por isso que está tendo essa discordância aí nesse acordo. Mas a postura da Sociedade Brasileira de Urologia, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e da Sociedade Brasileira de Radioterapia é muito firme. O rastreamento tem que ser o paciente sem história familiar, 50 anos, paciente com história familiar, obeso, afrodescendente com 45. Fabrício, o que eu indico para os meus pacientes? Ou para quem me pergunta, com 40 anos, procure um urologista ou seu médico generalista e converse com ele. Decida com ele qual que é a hora certa de você começar a fazer esse rastreamento. Eu começo com alguns pacientes há 40 anos mesmo, paciente com história forte, tudo, algumas indicações. Lógico que tem o feeling também, né, da parte da experiência, mas assim, é importante. Então, 40 anos, procure o seu urologista, converse com ele, exponha as suas dúvidas, exponha os seus anseios em relação à doença, e com ele você decide quando é a hora certa de começar esse rastreamento. Até só completando, até porque o ser humano não pode ser visto como um número. E se tratando de uma doença que ela é basicamente assintomática, o médico, eu acho que tem que ter essa postura. Eu concordo. Os americanos fazem muito isso. Mas essa mesma portaria já foi baixada nos Estados Unidos alguns anos atrás e eles voltaram atrás. Né? O argumento foi exatamente o mesmo, né? E perceberam o que aconteceu. Começou-se a diagnosticar muito tumores em estágio avançado. E esses tumores terminam ficando mais caros do que... E sem contar que entra a parte de judicialização, que lá nos Estados Unidos é muito forte isso, né? O paciente, como foi o próprio governo americano que patrocinou o estudo que levou a essa contraindicação no rastreamento, o cara que era diagnosticado com tumor avançado, o que ele fazia? Processava o governo. Então começou-se a ficar caro esse não rastreamento. Então eles baixaram, qual que é o nome? Isso que eu falei é muito dos americanos. Com 40 anos, procure seu urologista e com ele você decida qual é a melhor hora de você conversar. Às vezes pode ser, nem vou fazer. Mas discuta e decida com o seu urologista os prós e os contras de você começar o rastreamento. Nós estamos conversando com o urologista, Dr. Fabrício Messetti. Murilo, tem pergunta? Pois não. Doutor, novamente, bom dia. Tendo em vista a saúde do homem de uma maneira geral, quais os sintomas que o senhor poderia apontar, sinais que não devem ser ignorados? Bom dia, Murilo, mais uma vez. São vários, né? Pensando na saúde do homem como um todo, é o paciente que se cansa fácil, o paciente que está obeso, o paciente que tem alteração de sono, você vê aquele cara que é agitado, tem taquicardia, sente algumas dores no peito, e é lógico, né? Fazendo os exames, paciente diabético, pressão é uma coisa. Infelizmente, como eu disse, o que mais mata no nosso país é acidente cardiovascular, o homem acima dos 40 anos. E assim, você controlando a pressão, você controlando o diabetes. Eu sempre falo, eu uso um exemplo, a gente tem o maior centro de transplante renal do mundo no Brasil, pouca gente sabe disso. O Hospital do Rim da Hipertensão lá em São Paulo, um hospital que eu tive a felicidade de trabalhar por um tempo, que faz em média 1.300 a 1.500 transplantes renais ano. Só que qual que é a principal causa de perda renal no país? Hipertensão e diabetes. Quanto mais barato seria se a gente
fizesse a prevenção da hipertensão, do diabetes, do que pôr um paciente numa fila de transplante. Tem o custo da hemodiálise, tem o custo da cirurgia, tem o custo dos imunossupressores que ele toma depois. Então, assim, aí sim é prevenção, aí sim é números. Aí você faz uma prevenção, você consegue diminuir os custos, né? E até aqueles pacientes que evoluem para insuficiência renal por outros motivos que não tem como a gente controlar, tem doenças familiares, tem outras doenças que podem realmente levar à insuficiência renal, consegue até um órgão mais fácil porque você diminuiu a sua entrada na fila. Então, acho que aí sim vale você ver o paciente como um número, mas é um número para o bem, não um número para você, não vou fazer porque é caro. Não vou fazer porque é para não ser caro, entendeu? Com certeza. Doutor, o senhor comentou que estava retornando aí do congresso, o doutor Fabrício, ele é cirurgião e opera, inclusive, do sistema de robôs, né, doutor? Faz essas cirurgias lá em São Paulo. Temos avanços também nessa área? As coisas estão evoluindo, né? Nós já temos aqui no Brasil mais de 100 plataformas robóticas. Inclusive, nós somos contemplados como presente da empresa, porque nós temos mais de 100 plataformas robóticas, com 15 anos de história de cirurgia robótica no Brasil. Temos mais 2 plataformas de outras empresas que entraram. Então, está entrando no país agora a plataforma que usa só um único furo, que a gente chama de single port, que com um único furo você pode, inclusive, a cirurgia do câncer de próstata, câncer de rim e afins, né? Então, assim, as coisas não param, né? É impressionante como a evolução tecnológica é uma coisa que, às vezes, nós não conseguimos acompanhar muitas vezes. E ela está barateando, e isso é legal, porque é como a cirurgia por vídeo. No começo, a cirurgia por vídeo era, nossa, só conseguia fazer em grandes centros. Em São Paulo, hoje, qualquer cidade de porte médio, até pequeno, já tem o material de vídeo. O robô vai ser a mesma coisa. O robô vai ser não tem mais volta, não só para a cirurgia da próstata, que talvez tenha sido a cirurgia que melhor casou com o robô, mas cirurgia gástrica, cirurgia torácica, até cabeça e pescoço, o pessoal está fazendo bastante, ortopedia. Então, assim, com o barateamento, e vai baratear, hoje nós já temos alguns robôs no interior de São Paulo, né? Antes só tínhamos os grandes centros, hoje nós temos, Bauru tem robô, Barreiros tem robô, Rio Preto tem robô, Sorocaba tem robô. Então, assim, o acesso da população à cirurgia robótica vai ser mais democrático. E como a gente sabe que ela faz uma grande diferença para a recuperação do paciente, aí sim eu estou falando do câncer de próstata, é uma vitória, é legal. Antigamente você fala, fazer uma cirurgia robótica era uma coisa de outro mundo. Hoje a gente sabe que é muito mais tranquilo o acesso, muito até os preços que ainda tem, né, ainda gera um pouco de custo. E eu acho que é legal, porque você vai cada vez mais tendo resultados melhores e cada vez mais desmitificando a doença da próstata. E acho que isso talvez seja o mais importante de tudo. O SUS, a rede pública, já dispõe dessa cirurgia robótica ou ainda não, doutor? Temos alguns centros no Rio de Janeiro, tem um centro em São Paulo, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, mas ali está ligado à parte científica, né, de pesquisa. O Hospital do Câncer de Barretos faz a cirurgia robótica pelo SUS. E eu participei de uma mesa, de uma discussão, nós fizemos uma apreciação de um projeto de lei da Câmara Federal Putz, como é o nome daquela deputada? Eu esqueci o nome. Mas quem fez foi o Paulo Velinski, que fez a apreciação. E eu fui um dos consultores que ele pegou na URA eram 2, mas pegou um de cada especialidade e nós fizemos o redator do projeto que a Zambelli, que a Carla Zambelli, da Carla Zambelli entrou, e nós fizemos a apreciação dos grandes hospitais universitários, uma verba do governo federal, para você montar centros de cirurgia robótica. Isso aí está para sair, já foi aprovado em primeiro turno. Por que é importante? Não só pela parte da assistencialismo, né? Você ter a cirurgia robótica para o paciente SUS, mas também para você ter um centro de treinamento, porque você tendo centro de treinamento, você divulga a tecnologia, você consegue atingir vários rincões que a gente
ainda não conseguem. Então, mais uma vez, acho que é um passo legal que a Carla Zambelli que fez, o Paulo Bilingue foi sensacional, não o conhecia, não sou para fazer política de ninguém, mas eu não conhecia realmente, nós tivemos algumas conversas muito legais e realmente você vê que o intuito era o bem-estar da população e com certeza, cada vez mais a cirurgia robótica vai estar mais acessível, inclusive para o Sistema Único de Saúde. O que é uma boa notícia, né? Eu acho que é uma excelente... Para eu que sou um fã, né, sou um empolgado com a cirurgia robótica, eu acho que é uma história, é uma notícia sensacional. Falando sobre a saúde no geral, só para a gente encerrar, chegou uma pergunta de ouvinte perguntando o seguinte: quando as meninas iniciam a sua vida sexual, quando elas chegam à adolescência, geralmente as famílias levam ao ginecologista, não é? A necessidade também seria importante levar os meninos ao urologista para uma primeira consulta nesse momento, doutor? Eu sempre falo que é importante, pelo menos alguém que tenha o know-how para orientar o paciente. Eu brinco quando eu vou dar palestra, eu falo que a mulher, ela sai do pediatra e vai para o ginecologista. O homem sai do pediatra e é entregue a Deus. Ele vai procurar o urologista com 40, 45 anos. Então ele tem uma área de penumbra aí. Então é importante que ele procure. O urologista talvez seja o especialista mais indicado, mas também pode ser um clínico, tem o herbiatra, que é o médico da adolescência, que possa orientar, possa conversar, possa tirar as dúvidas. É importante porque para a gente ter uma saúde sexual, né? E quando a gente chama saúde sexual, não é só doenças sexualmente transmissivas, gravidez, nada disso. É isso também, mas também para ter tirar tabus, tirar problemas que podem acarretar no futuro. Então, eu acho que é importante, sim, o jovem procurar o seu médico, o urologista, para você ter uma orientação mais precisa, uma orientação mais... E até tranquilizar a família, né? É muito importante. Aí passou dos 40, o exame preventivo anual, né, doutor? Não tem jeito, aí não tem jeito. Tá aí todo ano, a gente tem que fazer o rastreamento, apesar dessa portaria do Ministério da Saúde, a gente é totalmente contra. Lógico que tem muita mais política envolvida aí do que simplesmente só dados, mas eu acho que uma coisa é você olhar a população, outra coisa é você olhar o indivíduo. Como população, talvez os números não batam, mas quando você pega um indivíduo que você consegue tirar uma doença, que é uma doença agressiva, que você fez a diferença na vida desse paciente, para esse paciente, eu brinco, a porcentagem vira 100%, né? Então, esse paciente tem que ser tratado. Então, o objetivo nosso é esse, a gente cuidar do indivíduo, cuidar do paciente e tentar curá-los o mais precocemente possível. Muito bem. Quero agradecer a participação do urologista, Dr. Fabrício Messetti, trazendo importantes informações nesse Novembro Azul. Doutor, obrigada. Um ótimo trabalho, senhor. Obrigado, Carla, Murilo, Garcia. É sempre um prazer, eu adoro. Eu fiquei até triste, porque como o Congresso Brasileiro foi em novembro, esse ano nós ficamos meio restrito. Eu fiquei 7 dias fora de São Paulo, trabalhando no Congresso, tudo. Ficou um pouco restrito de fazer as campanhas, mas é uma coisa que eu adoro, eu acho que é importante, né? Que o melhor remédio que a gente tem é informação. E você conseguindo propagar essa informação, você talvez atinja e faça muito mais diferença em muito mais pessoas do que simplesmente um ato cirúrgico num paciente só, né?